Para a gente se aprofundar nesse assunto, entender os impactos geopolíticos dessa guerra, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui para falar sobre os desdobramentos de mais um conflito. Eu queria começar justamente questionando, a gente falou muito sobre, antes da guerra, sobre os interesses do governo americano, sobre os interesses de Donald Trump, sobre os interesses de Israel. E me fica a pergunta no ar se a ação de Israel e Estados Unidos é de fato só para uma contenção do regime e evitar que a bomba atômica fosse construída pelos ayatolás, ou também há um ponto de uma reorganização no próprio Oriente Médio, um desejo de uma reorganização e um equilíbrio novo. E se for esse segundo ponto, de fato é possível chegar a esse reequilíbrio na região? Essa pergunta é essencial mesmo, tá? O que é que essa guerra significa? Boa noite, Gustavo, boa noite, Renata, boa noite a todos que nos escutam, né? Se nós olharmos com alguma calma, talvez a gente tenha que colocar a- algumas outras variáveis para a gente entender exatamente tudo o que aconteceu, porque de sábado para cá, a manhã de sábado, 4:30 da manhã, no horário de Teherã, que as bombas caíram, né? A realidade mudou, mas por que essas bombas, como que essas bombas aconteceram? Como é que esse bombardeio aconteceu, né? Talvez a gente tenha que entender que ele aconteceu ao arrepio das negociações internacionais. Se o motivo era um arsenal, um controle do arsenal iraniano, isso é o que estava na mesa. Negociadores americanos e negociadores iranianos estavam sentados em Genebra e uma reunião estava marcada, se as bombas caíram às 4:30 da manhã, para as 9 da manhã no horário de Teherã, outra hora em Genebra. Então, quando nós olhamos para isso, a gente fica uma pergunta, né? Por quê? Se o negociador americano saiu da última fase de reunião, da terceira fase, na quinta-feira, dizendo que o Irã tinha uma proposta, que aliás não era uma proposta que os americanos se interessavam, né? A proposta era de que aqueles 440 quilos que o Irã tem, enriquecidos a 60%, portanto, possivelmente, se for a 90, uma vila bomba atômica, eles seriam postos sob guarda de um terceiro país, Omã, por exemplo, né? E como uma prova de confiança. Pior que isso, Gustavo, na reunião de quinta-feira estava presente o diretor-geral da AIEA, da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. E era porque o Irã estava aceitando a presença de uma fiscalização. Eu insisto na pergunta: se o negociador americano sai da reunião dizendo isso, dizendo que o Irã tem uma proposta, se na sexta-feira o presidente Trump fala que é preciso dar uma chance para a diplomacia, como é que algumas horas depois, no sábado, quando você está sentado na mesa de negociação, você bombardeia o teu interlocutor? O que aconteceu, né? Talvez a resposta para isso não seja nem militar e nem exclusivamente geopolítica. Aliás, os militares americanos desaconselhavam esse ataque. Isso é público e notório. Eles achavam que não era o momento, que eles precisavam estar melhor preparados, que a situação não era tão favorável assim. Por que foi feito? Se os militares não aconselhavam, se a reunião estava se encaminhando para uma solução exatamente no anúncio de Trump de que o Irã estava fazendo um encolhimento do seu programa nuclear, colocando o programa nuclear sob vigilância, por que foi feito? Talvez, sabe, Gustavo, a gente tenha que olhar, prestar atenção num outro vetor. Há 10 dias atrás, o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, foi a Washington numa viagem relâmpago e saiu de lá, pouco ventilou-se o que foi feito, o que foi falado. O fato, né, é que nós estamos esquecendo que, além do componente político, militar, esse ataque tem um componente eleitoral. Não é só os Estados Unidos que têm eleição em novembro, Gustavo. Em outubro, tem eleição geral em Israel. E a situação de Netanyahu não era cômoda. O ataque
ele ajuda muito a repor bem longe a perda do poder. Nós todos sabemos que Netanyahu precisa estar no poder, literalmente, para não ir preso. Então, se ele perder o poder, a situação fica difícil. Então, é neste quadro que a gente tem que olhar essa reunião, esse quadro. Não interessava a ninguém o bombardeio. Todos sabem o que é que o Irã ia fazer. Se aquadram, fechar Hormuz. Se fecha Hormuz, o preço do petróleo explode. Se o preço do petróleo explode, a inflação vem. Se a inflação vem, o crescimento para. Todo mundo sabe disso, até a China está preocupadíssima com isso. É nesse contexto que talvez nós estamos deixando de lado o vetor mais importante para compreender esse quadro, a questão eleitoral. Primeiro para Netanyahu, mas sem dúvida nenhuma, na visão de Trump, o ajudará na eleição de novembro. Trevisan, a gente tem a morte confirmada do líder Ayatollah Ali Khamenei. Eu te pergunto, a partir dessa informação, isso não significa a queda do regime em Teherã? O que Trump quer ou precisa para atingir os seus objetivos? Incitar mais manifestações que foram reprimidas com extrema violência recentemente? Enviar tropas terrestres, como aconteceu no Iraque? O que ele quer agora é, a partir da morte desse líder, em relação ao regime iraniano? Quais são as possibilidades a partir daqui? Renata, a tua pergunta é a mesma de vários analistas internacionais. O Financial Times fez um editorial na mesma linha tua. O que quer Trump? Qual é o plano de Trump? Isso é que é assustador. Não há. Se você olhar um plano para Trump, ele oscila. Porque se o plano for conter o programa nuclear, a via diplomática estava fazendo isso, não precisava da guerra. Né? Então, quando nós olhamos para isso, ele pode acabar com o regime, terminar o regime iraniano. Olha, se há um consenso internacional, é que isso não vai acontecer. É impossível, né? É só você olhar a estrutura de substituição, Renata, desde os episódios de junho, quando o Irã foi atacado da forma que foi, há uma sucessão prevista, inclusive com os cargos chaves sendo determinados até em 3 grupos. Você precisaria matar 3 grupos de cargos chaves. Os iranianos se precaveram. O Ali Khamenei sabia exatamente quem deveria ocupar o cargo dele, como imediatamente foi nomeado. Até que o Conselho de Guardiões e principalmente o Conselho de Peritos, que é quem efetivamente vota, eles vão escolher o novo Ayatollah, o novo comandante. É nesse contexto que a gente tem que olhar. Por que foi feito? Porque se você olhar para a realidade iraniana, é impossível você pensar em substituição do regime. A melhor prova disso, Renato, é o que aconteceu depois das graves manifestações de dezembro, final de dezembro e janeiro, que foram manifestações econômicas, do empresariado. A Guarda Revolucionária Iraniana, com uma violência absoluta, brutal, mais de 5 mil mortos, ela controlou totalmente. Você imaginar que o Irã vai amanhã cair que nem um castelo de cartas, não existe. A teocracia iraniana está muito sólida no poder, nas estruturas sociais, e tem força para impedir qualquer reclamação. 2, há uma outra facção dentro do Irã, que é importante da gente notar, que é o Pezeshkian, o presidente Mohammad Pezeshkian, o Arikishi, que são o chanceler, que estão fazendo uma negociação externa, trocando. Qual era o alvo da negociação de Genebra? Trocar o acordo nuclear, nós paramos com o acordo nuclear e vocês suspendem as sanções. Era essa a negociação. Né? Suspender as sanções significava resolver, melhorar muito a gravíssima situação econômica do Irã. Num quadro como esse, o Irã não tem interesse algum de guerra. Para os Estados Unidos, também a guerra não resolve o problema, porque ele não vai destruir o regime. Nós temos mais perguntas do que respostas, Renata. A tua pergunta é ótima, porque ela, de fato, levanta uma questão central. Quem é o maior vencedor
dessa situação. Não é nenhum de nós, nenhum dos grandes contendores. Todos nós vamos pagar o preço de um petróleo alto, porque o Estreito de Hormuz é de posse do Irã. Professor, eu queria trazer o nosso país, o Brasil, para esse tabuleiro. Obviamente que a gente não está diretamente ligado ao conflito, longe disso, mas há sempre um risco de uma pressão para um posicionamento mais enfático do Brasil, que tenta se equilibrar sempre nesse pragmatismo. Como lidar? Existe esse risco? Você acredita que possa haver um risco de uma pressão maior para o Brasil se posicionar de forma mais enfática? E como lidar com isso? Olha, nós já observamos isso no comportamento da diplomacia brasileira em relação ao novo encontro com o presidente Trump. Em absoluto, não está alterado, né? Se os Estados Unidos mudarem a data, tudo bem, senão nós cumprimos as datas. Nos é absolutamente interessante, é do nosso absoluto interesse, né, manter um bom relacionamento que foi conquistado com os Estados Unidos e vamos seguir nele, né? Isso não é diferente com a Ursula von der Leyen na Europa, isso não é diferente em maioria dos países asiáticos, não é diferente com o Japão e com a Coreia. Né? Países maiores, com economias maiores, aliados tradicionais dos Estados Unidos, tanto quanto nós. Né? Há uma sensação de que há algo no ar nessa guerra dos Estados Unidos, que é preciso lembrar bem isso, né? O presidente Trump deixou isso muito claro, ele insistiu nisso. O primeiro tiro, o primeiro bombardeio foi israelense, não foi americano. Ele insistiu nisso. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que observar, né, que a posição brasileira tem que ser o que ela está. Né? Muita cautela, nenhuma definição de lado, não nos interessa uma definição de lado, seja para que lado for, e um discurso que é da paz. Ah, mas o presidente Lula pode ser colocado em uma situação difícil no Salão Oval pelo Trump. Acho difícil. Acho que a nossa diplomacia sabe perfeitamente como conduzir a conversa para que uma situação extremada como essa. Ah, então nós estamos livres de problemas? Opa, lê do engano. Nós estamos, tanto quanto todos os outros, sofrendo consequências bastante sérias, porque se o Estreito de Hormuz é fechado, 20% do petróleo para de chegar no Ocidente, do petróleo diário. Isso quer dizer mais de 20 milhões de barris dia. Isso quer dizer que vai faltar petróleo. Quando falta alguma coisa, a gente sabe que ele sobe de preço. Petróleo manda em tudo. Né? Todas as relações industriais dependem dele, se não é diretamente na produção, é na comercialização. O petróleo está presente em tudo. Preço mais alto de petróleo significa contenção de desenvolvimento econômico. Todos nós sabemos disso. Então, de algum modo, isso atinge sim o Brasil num momento em que nós estamos pensando seriamente em queda da taxa de juros. Se a gasolina sobe e a inflação volta a pressionar, o Banco Central, de novo, vai manter a taxa de juros nessa altura ou talvez seja até obrigado a aumentá-la. É nesse contexto que eu acho que a guerra fala muito ao futuro direto dos brasileiros. Trevisan, é sempre um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite e até a próxima. Eu é que gosto da boa conversa com vocês. Gustavo e Renata, muito obrigado por ela e obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite.